Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui sobre metrologia 3D, né? Parte de medição tridimensional. Nesse caso a gente vai falar um pouco sobre... No último vídeo a gente falou, né, sobre planicidade, né? A gente fez a análise referente à planicidade dessa superfície aqui. Né? Então nesse caso, só relembrando, quando a gente fala de planicidade, a gente está tratando, né, da criação de uma malha em uma superfície, né? Ou seja, todos os pontos eles vão ser encadeados e vai ser criado, né, uma base matemática para que seja analisado a distância, né, com base na relação do plano selecionado, o qual você vai ter justamente aqui a distância entre os vários pontos, né, fazendo esse encadeamento e indicando como é que está o nível de planicidade. Beleza, no último vídeo a gente falou sobre isso. E nesse caso agora vamos falar sobre uma análise, né, levando em consideração especificamente o seguinte contexto, né, ou seja, levando em consideração, vou colocar aqui, se a gente, deixa eu girar ele aqui, né, vamos supor que a gente queira verificar o seguinte, né, se eu selecionar, né, esse plano aqui, né, ou seja, ser o plano de referência, né, na máquina tridimensional. É importante a criação desse plano de referência, né, quando você vai ter elementos encadeados com base na análise desse plano, como é o caso que a gente vai verificar agora. Então eu devo ter esse plano de referência, né, vamos chamar aqui de plano A. Voltar aqui. Esse plano A, ele vai ser a referência, por exemplo, caso eu queira fazer a verificação, no que diz respeito ao outro lado da peça, né, ao outro lado da peça, que seria esse lado aqui, o qual posso estar simplesmente vendo a espessura da peça. Né? Essa peça aqui, pela referência dela, no que diz respeito à espessura, está aqui o valor, 50 milímetros, né? Então 50 milímetros a espessura da peça. No vídeo anterior a gente falou também sobre a parte de planejamento. Né? Então vamos supor que a gente queira fazer essa verificação. Eu quero medir a espessura da peça, né? Quero medir a espessura da peça. Então, em uma máquina tridimensional, né, uma máquina tridimensional como essa, se eu fizer um movimento, exemplo, vamos supor que vou pegar aqui a ponteira, né, a ponteira aqui da peça. Se eu pegar a ponteira da peça e tocar em um ponto desse lado da peça e tocar, né, do outro lado, né, tocar aqui do outro lado, por exemplo, um ponto de referência em um outro ponto de referência, né, supondo que especificamente eles estejam alocados na mesma referência de eixo, eu teria teoricamente uma relação linear. Né, teria uma relação linear. Só que matematicamente esse é um detalhe complexo para esse tipo de análise. Né? Supondo que a gente esteja vendo uma peça da vista superior, o que acontece? Se eu faço a marcação de um ponto, né, de um lado da peça, coloca aquele ponto ali como referência, a máquina ela vai saber qual é a posição desse ponto, tomando como referência x, y e z, né, tridimensional, beleza. Vamos supor que eu trave na altura, trave no z essa máquina, né, e venha fazer o deslocamento para o outro lado, né, eu tenho aí N possibilidades aí de ponto. Né, então eu teria que ter, né, o cuidado do posicionamento para o mesmo ponto, né, o mesmo ponto de referência ali no que diz respeito a y, né, ou seja, para ter o ponto B. Né, obviamente a ponteira quando tocar na peça ela vai dar o bip, né, indicando, e aí sim eu teria a referência da distância, né, ou seja, teria uma relação linear, né, aí do processo. Só que acontece, estou fazendo a verificação apenas de dois pontos. Né, quando a gente vai para uma análise de uma peça como essa, e a gente está querendo fazer a medição da espessura dela, a gente está levando em consideração toda a área de contato, né? Ou seja, toda a área de contato da peça, né, que vai gerar, nesse caso aí, a espessura da peça. Né? Então, toda essa área de contato, né, levando em consideração seja um lado ou o outro, né, eu estou tomando como referência aqui apenas um ponto. Mas se eu quero verificar de fato uma indicação de espessura, eu tenho todo esse lado, né, os dois lados aí para ter como referência.
E aí volta aquele ponto importante no que diz respeito ao planejamento. Por quê? Quantos mais pontos a gente tiver de um lado e do outro, maior vai ser a precisão. Só que aí a gente entra na análise, né, produtiva, né? Produtiva ali no que diz respeito ao processo. Num caso como esse, que é muito comum, a gente tem indicação de 3 pontos, né? Vou pegar aqui, acho que vai ficar melhor para visualizar. A gente tem indicação de 3 pontos, né? Exemplo, você pega 3 pontos aqui, faz a verificação de um lado e do outro, 3 pontos para criar um plano. Só que, exemplo, essa área aqui ela já é maior, né? Então, aqui a gente já seria interessante para o nosso planejamento ter um 4º ponto, né? Para criar essa área, né? Criar esse plano de forma mais precisa. Para depois comparar esse plano com outro plano. Esse plano azul seria a referência e o vermelho seria o de verificação, né, de um plano em relação ao outro. E aí sim eu teria de forma mais fidedigna um valor mais preciso no que diz respeito à espessura, na espessura da peça. Então, tocando esses pontos da peça, né, o que é que vai acontecer? Na malha da máquina tridimensional, ela vai trazer essa referência, né? Você vai fazer a indicação do que você está querendo medir, né? Nesse caso aqui você está querendo medir a relação aí de comprimento, né, de um lado em relação ao outro. Então você vai ter essa criação dos 2 planos, né, dos 2 planos de indicação, e aí com base nesses 2 planos você vai ter a verificação, né? Exemplo, você pode fazer a verificação e constatar lá que o valor da espessura é esse aí, 50 milímetros e 6 milésimos de milímetro. E aí, com base na tolerância, você vai analisar se ela está dentro ou fora, né, da especificação. Só que eu estou verificando especificamente ali a espessura. Acontece às vezes do seguinte: você vai utilizar a máquina, né, utiliza o plano de referência, né, faz o plano de referência lá da peça, e quando vai para o plano de verificação, o que acontece? Você diz lá que quer verificar a espessura, né, e a máquina ela dá uma indicação, né, informando que ele não está com uma boa planicidade, né, com uma boa planicidade dentro de uma margem, né, indicada ali dentro do próprio programa da máquina. Isso acontece quando a peça de fato ela não está com com um bom paralelismo. Então, quando você cria um plano em relação ao outro, você não consegue medir só, né, a espessura, você consegue também medir, nesse caso aí, o paralelismo também, né? Então aí é importante que você criou um plano de referência, foi para o plano de verificação, você vai poder ter tanto a verificação da espessura, né, ou seja, a verificação média da espessura, como também ali do paralelismo, né, da peça, né? Então você pode ter um caso como esse que eu informei agora há pouco, né, uma espessura de 50,06, e você pode ter uma indicação ali de paralelismo de 0,04, né, de paralelismo, né, ou seja, uma variação bem pequena aí de paralelismo, né? Então um bom paralelismo aí, diga-se de passagem, né? Obviamente depende da tolerância, mas o valor de precisão bem elevado. Então nesse caso, fazendo essa verificação de um lado em relação ao outro, né, ou seja, deixa eu mover aqui. Fazendo a verificação de um lado em relação ao outro, você pode fazer esse encadeamento das áreas, né? E nesse caso aí, ter mais de uma informação. Tanto a espessura como, nesse caso aí, do paralelismo, né? Teria uma relação aí já bem interessante, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente fala sobre uma outra indicação também interessante com a área criada como essa inicialmente.